Meus queridos irmãos e amigos, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que Deus colocou no meu coração. E antes eu quero fazer menção do Salmo de número 34, verso de número 4, que está escrito assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores ou de todos os meus medos. Eu quero falar sobre o medo, sim. O medo tem feito muitas pessoas de vítimas, tem feito muitas vítimas, assolado, afligido muitas pessoas. O medo tem aprisionado muitas pessoas. Eu costumo dizer, até baseado nessa palavra, que é inevitável nós sentirmos o medo. Esse sentimento, uma hora ou outra, vem sobre as nossas vidas. Não podemos evitá-lo. O próprio salmista, escritor desse salmo, ele passou por período de temores. O Salmo 34 ele foi escrito após uma ocasião muito interessante na vida de Davi. No capítulo 21 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 10, diz que Davi, com medo da morte diante do rei Aquis, que também era conhecido como Abimeleque, ele lançou-se ao chão e começou a fingir-se de louco. É isso mesmo, começou a fingir-se de louco com medo da morte, com medo de morrer. Após essa ocasião, Davi escreve o Salmo de número 34 e escreve no verso 4 dizendo: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Até Davi sentiu medo, até Davi ele passou por períodos de temores, de medo. Observe bem que nós não podemos evitar sentirmos o medo. Todavia, nós não podemos ser prisioneiros do medo. O que é ser prisioneiro do medo? É quando eu convivo com medo, é quando eu vou dormir com medo, é quando eu acordo com medo, é quando você vai para o trabalho com medo, é quando você volta do trabalho com medo, é quando nós deixamos o medo nos aprisionar, é quando nós nos tornamos prisioneiros do medo e convivemos o tempo todo com medo, ao ponto do medo paralisar a nossa fé, destruir nossos sonhos, destruir nossos projetos, porque o medo ele tem um poder destrutivo, meus amigos. Sim, o medo ele tem o poder de paralisar a fé de alguém quando esse alguém deveria estar avançando. O medo ele tem o poder de destruir os projetos, os sonhos de alguém. Quantas pessoas desistiram dos seus sonhos, dos seus projetos, simplesmente porque o medo se tornou gigante na vida dessas pessoas? Quantas pessoas deixaram de avançar? Quantas pessoas estão paralisadas? Quantas pessoas enterraram as suas oportunidades, os talentos que Deus lhes dera por causa do medo, porque estão sendo afligidas pelo medo? Nós não podemos evitar o medo, contudo, quando vier o medo, nós podemos vencê-lo antes que ele se torne um gigante nas nossas vidas. Pois o diabo, ele trabalha de uma forma muito sutil e ele pega coisas que aparentemente são pequenas e as torna gigante em nossas vidas. Quando o diabo percebe que estamos com um pequeno medo de alguma coisa, ele vem para tentar fazer com que esse medo se torne um gigante, ao ponto de nos tornarmos prisioneiros do medo. Sim, mas antes que Davi se tornasse prisioneiro do medo, ele busca o Senhor em oração. E oração é um dos segredos fundamentais, é um dos princípios fundamentais para que possamos vencer os nossos medos. Pois na oração nós falamos com Deus e através do falar com Deus, nós vencemos os nossos temores. Observe que quando Davi se coloca prostrado diante de Deus para falar com o Senhor, Deus lhe responde. E quando Deus lhe responde, o próprio Davi vai mencionar na frase B do verso 4, dizendo: livrou-me de todos os meus temores. Observe que Davi não está falando livrou-me de alguns dos meus medos, ou da metade dos meus medos, não. Ele está dizendo livrou-me de todos os meus temores, ou seja, Deus removeu da minha alma todos os meus medos, todos os meus temores.
Porque quando Davi, ele busca a presença de Deus fortalece a fé de Davi. E quando o homem, a mulher, a criança, o jovem, ele sente convicção de que Deus está com ele, ele tem a sua fé fortalecida, crendo que Deus está presente na vida dele, ele não teme circunstância alguma, ele não teme dificuldade alguma. É como uma criança que anda segurado nas mãos de seu pai. Quando a criança está com seu pai, ela se sente protegida, pois ela é encorajada pela presença de seu pai. Da mesma forma, somos nós quando estamos em comunhão com o nosso Deus. Somos encorajados, somos fortalecidos na fé, e mesmo que nós tenha algum medo no nosso coração, a presença de Deus remove, elimina todos os medos ocultos da nossa alma. Você, quando busca Deus, quando tem convicção, tem fé de que Deus está contigo, você não precisa temer circunstância alguma, dificuldade alguma. Porque quando cremos que Deus está conosco, somos pela fé encorajados que vamos vencer qualquer dificuldade que vier sobre nós. Davi venceu o medo através da presença de Deus. Davi, ele não foi só livrado das circunstâncias difíceis, mas ele foi livrado de todos os seus medos. Busque a presença de Deus. Com a presença de Deus, você vai vencer todos os seus medos. O próprio Deus vai eliminar da sua alma todos os seus temores. Quem sabe o que está te causando medo é a crise. Quem sabe o que está te causando medo é a enfermidade. Quem sabe você está com medo da morte. Quem sabe você está com medo de perder seus sonhos, de perder seu emprego. Quem sabe você está com medo até mesmo de perder seu casamento. Quem sabe você está com medo desse gigante. Quem sabe você está com medo da adversidade, dos problemas, da perseguição. Mas quando você se propõe a buscar a Deus, Deus remove da sua alma todos os medos. E Ele está dizendo através dessa palavra para você: não temas, não tenha medo. Nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos ser prisioneiros do medo. Ainda que o medo venha sobre o teu coração, se proponha a buscar a presença de Deus. O salmista que